passar minha visão rápida aqui do BTC USDT perpétuo futuro, tá certo, na Binance em si. Bom, tinha mencionado em si sobre aquele order block em si do semanal na região em si arredondada dos 60 mil, tá certo? O que que o preço veio? O que que o preço fez? Aliás, o preço veio em si, tocou na região, sentiu a região em si, subiu com velas expressivas, tá certo? Isso no H1, voltou de novo, tocou na região de novo em si, sentiu de novo o OB, voltou em si com a vela expressiva, tá certo? Depois em si ele ficou trabalhando nessa lateralização aqui, tá certo? Isso ainda no gráfico em si do H1, tá bom? E ele tá formando em si essa espécie de bandeira, vamos dizer assim, esse canal em si lateral. Note em si fundos em si ascendentes e um topinho em si aqui no alto. E aqui a gente já vem trabalhando esse topos descendentes em si nessa região, tá certo? Então eu acredito em si que o preço ele venha em si romper essa região em si para cima, venha em si bater aqui nessa zona em si superior do canal, para depois em si o preço ele vir trabalhar em si nesses fundos em si, capturando essa liquidez e aí ele dando uma nova entrada para a gente em si, de alta em si, num possível em si FVG, num possível em si order block, no possível em si FOB, tá certo? Então, é a minha visão em si, a minha visão em si ainda continua em si de queda pro BTC USDT. Eu não estou em si me confiando muito em si nesse order block aqui do semanal, tá certo? O meu order block em si que eu gostaria em si de fazer entrada e que eu tô gostando muito em si da análise em si, ele tá mais para baixo, tá certo? Ele tá na região em si como a gente tinha visto antes em si. Deixa eu puxar um pouco aqui mais para baixo em si para a gente entender o contexto. Ele está na região em si aqui mais abaixo aqui, na faixa etária em si dos 44.100, tá certo? 44.100 arredondado. Até em si a região em si arredondada em si de 40.800, tá certo? E esse outro em si que a gente estamos aqui visualizando nesse momento, a região dele em si do fundo tá na região em si dos 52.450 arredondado, tá certo? E o topo dele em si tá na região em si de 59.900, aí eu arredondo em si para 60 mil, tá certo? Então ele vem trabalhando nessa espécie em si de canal lateral, aqui ascendente, que muita gente se configura em si na sua análise isso aqui como uma bandeira em si descendente, tá certo? Então o preço ele vem trabalhando nessa queda, ele faz um topo, faz um fundo em si ascendente, vem trabalhando nessa lateralização em si, formando essa bandeira. Depois ele vai acima e captura embaixo em si, capturando essa liquidez, voltando em si, capturando em si aqui um OB que ele deixou, um FOB, um FVG e cai em si, novamente em si, capturando o fundo que ele deixou em si quando ele capturou em si essa liquidez aqui abaixo, tá certo? A gente estamos vendo em si o preço trabalhando em si nessa zona, volume em si baixo em si, mesmo em si com essa alta a gente viu aqui um volume em si ainda expressivo de baixa em si, ele trabalhou essa mini alta aqui, a gente viu o volume aqui caindo, tá certo? E a gente vemos o volume em si aqui ainda muito descendente em si, tá bom? Agora vamos ver o RSI. Aqui no RSI em si, vamos ver os fundos em si. A gente tem fundos em si ascendentes, como vocês veem aqui. Fundos ascendentezinho. Ó, aqui ascendente, ascendente, ascendente. Tá certo? Vi muita gente falando em alguns canais em si. Aí não falando em si, mal em si da análise de ninguém. Mas só o RSI em si, ainda por cima ele está na zona em si de 50%, ele não quer dizer muita coisa, tá certo? Fazendo uma análise em si técnica aqui também, buscando uma análise técnica, tá bom? Eu tenho aqui as bandas de Bollinger em si, muito conhecidas, tá certo? Agora deu um... Pronto, agora focou novo.
Tem umas bandas de bollywood aqui muito conhecidas, eu gosto de analisar elas quando a gente está numa região em si, como é que eu posso dizer, lateral, ou quando a gente se estão em tendência em si, eu gosto de analisar elas, eu gosto de ver em si as bandas inferior e superior em si, tá certo? E aqui a gente vê a banda em si, ela trabalha no lateral em si. Obviamente, quando as bandas estão desse jeito, a gente estamos próximo em si de uma expansão, tá certo? Ou em si uma retração em si na micro, tá certo? Para depois o preço fazer uma expansão. Bom, vamos esperar aí, né? Vamos esperar em si o preço fazer em si o rompimento desse canal e aí a gente vamos ditar em si o que o preço vai querer fazer. Na minha opinião em si o preço ele talvez ele tende a subir um pouco em si, como eu falei em si, buscar a parte superior em si do canal, tá certo? Fazendo em si essa expansão em si de alta no caso, tá certo? Muitos vão dizer retração, vou dizer expansão em si, que é o jeito que eu aprendi em si, pode estar errado, pode, mas foi o jeito em si que eu aprendi. Então, ele vai fazer essa micro expansão em si de alta, pegar em si, possivelmente em si, como a gente vê lá em cima, mas na parte de cima em si, alguns FOB em si, vai pegar algum FOB, talvez seja esse, talvez seja um pouco mais para cima, e aí ele tende a fazer essa queda em si, talvez ele volte em si, busque um OB, como eu falei em si, um FOB, um FVG, venha cair, capturar esses fundos, volte de novo em si, venha buscar em si um FOB, um order block, né? Um FVG em si e volte a cair em si e capturar o fundo que ele deixou. Ou ele pode simplesmente em si vir trabalhando em si uma alta, bater em si nessa parte superior em si, tá certo? Do canal dele. E depois em si ele já vem caindo, tá bom? Capturando essa liquidez aqui de forma imediata, tá bom? E vem em si fazendo depois de buscar em si esse FOB, esse FVG, esse order block, vim trabalhar nessa queda e capturar em si a liquidez em si do fundo que ele deixou, tá bom? Inclusive aqui ao vivo, a gente já estamos vendo em si ele buscando, né? Tentando buscar em si esse micro topo aqui, né? Um topo em si, vamos dizer, intermediário em si dentro da tendência para vir buscar fazer o toque aqui nessa região, vir romper também esse topo válido aqui. Ah, mas isso aqui não é o topo válido. Bom, esse aqui é o topo válido do H1 em si. Como a gente estamos vendo aqui, temos um pouco de ruído em si no H1. Eu buscaria em si uma análise em si de topo em si no H4, tá certo? Porque como a gente estamos aqui precificando um ativo em si no semanal, estamos buscando em si uma análise em si mais aprofundada, mais esticada no tempo. Então o H1 ele é um pouco relativo, mas eu quis trazer em si essa análise aqui no H1 em si, justamente em si porque eu vi outros canais falando sobre isso, e porque em si eu estou buscando em si também fazer scalps em si, para acumular caixa, para quando o preço chegar naquela região mais abaixo em si, que eu tinha comentado naquele outro OB em si do semanal, a gente já tem um caixa em si na nossa carteira, tá certo? Para a gente poder em si fazer o quê? Para a gente buscar surfar essa alta em si, que vai ser grande, tá certo? Vai ser muito grande em si, segundo a teoria de Elliott, tá certo? Que aquele outro OB em si, ele confluencia com o final da segunda onda de Elliott, tá certo? Então, estamos falando aqui de uma precificação em si, lá para o final da quinta onda em si, que estamos em si também iniciando uma quinta onda num fractal maior de Elliott em si, de possivelmente ser uma faixa etária de uns 500 mil a 600 mil em si no Bitcoin, tá certo? Por aí, nessa região, tá bom? Então, quanto mais capital para buscar em si essa alta, melhor vai ser, tá certo? Melhor vai ser, porque por mais que esteja com capital pequeno, $200, $1.000 em si, $2.000 em si, que ainda é considerado capital pequeno para muitos em si, cara, a gente vamos estar surfando uma tendência muito grande. Vamos em si estar entrando em si no alinhamento de fluxo, possivelmente em si no H4, no H1, tá certo? E aí o que que acontece? $200, $1.000 em si pode se transformar em si em $50.000 em si,
possivelmente $20.000 em si, tá certo? Chutando para um alto, $50.000, claro. Ainda eu não tenho ideia, eu não fiz o cálculo em si quanto é que vai ser, tá certo? Mas é pequeno comparado ao valor em si que a gente tende a alocar em si nessa operação, não vai ser em si, vai ser bem alto em si o valor em si do lucro, tá certo? Numa operação dessa. Principalmente se porque a gente vai fazer alinhamento de fluxo, a gente vai entrar em si com capital pequeno, considerado pequeno em si, mas a gente vai entrar no alinhamento de fluxo e o que vai acontecer? Vamos estar com um stop bem mais pequeno em si do que um stop em si entrando no toque em si do order block estando no semanal, tá certo? Então o risco, o retorno ele fica gigante em si, o retorno ele fica gigante, tá certo? Então essa é a minha visão que eu tinha para passar em si pro BTC USDT, tá certo? Perpétuo futuro na Binance e espero que eu tenha agregado em si na vida de muitas pessoas aí, tá certo? Se você em si tem uma análise diferente, um ponto de vista diferente ou tem alguma sugestão para melhorar aqui o canal, então deixe aí nos comentários, fala, explica um pouco em si sobre a sua visão em si gráfico, o que você está esperando em si, ou qual é a sua análise em si para o Bitcoin, onde você acha em si que eu errei em si na minha análise. Pode hatear aí o máximo que você puder aí, porque é assim que a gente vai melhorando. Não tenho raiva de hate em si, é assim que a gente melhora, tá certo? E se você tem alguma sugestão de melhor, explica em si o que a gente poderia melhorar, o áudio, a imagem em si, é, a qualidade da imagem, o que a gente podia estar melhorando, tá certo? Então, fique com Deus aí.